Se alguém falasse que esse seria o placar do jogo antes da partida começar, ninguém acreditaria, né? Inacreditável o que o Flamengo fez hoje. Inacreditável. Teve um comentário do Salem lá no Twitter que eu acho que é muito pertinente. O Flamengo de 2023 faz questão de chegar nos jogos decisivos só para decepcionar a torcida. É impressionante. Foram várias finais no ano, vários momentos decisivos. E aí, na hora do vamos ver, um time que não tem estrutura psicológica, além de algumas carências claras, entrega o ouro. Perder para esse Atlético de 3-0 por 3-0 no Maracanã é uma das coisas mais idiotas que poderiam acontecer hoje. É um absurdo. O Atlético vem de uma boa fase, é verdade, mas perder como perdeu é inadmissível. E o pior é que nada vai acontecer. Ninguém será cobrado. Inadmissível. E a culpa não é do Wesley, não é do Mateuzinho, não é do Rossi. A culpa é de quem fez esse lindo planejamento para o ano. De quem não contratou um lateral direito sequer. A gente fala isso há tempos. Não é possível que alguém esteja lá na cadeira de tomar, né, de poder tomar decisão de um clube bilionário, não consiga enxergar isso. Ou é omissão demais ou incompetência. É inacreditável. Inacreditável. Que tragédia foi essa, Petit, Nazário? Falei, fiquem à vontade. Porque o que aconteceu no jogo de hoje? Estou tentando entender até agora. O que aconteceu foi o seguinte, né? O Flamengo entra, começa jogando muito bem, é como se você estivesse numa luta de boxe. Você parte para cima do cara e toma o primeiro soco. Rápido, o Flamengo balançou muito rápido numa jogada onde, na minha opinião, é uma jogada muito rápida, onde o Hulk consegue até colocar o bom passe, mas se o Rossi faz a leitura da jogada, o gol não saía, pô. O gol não saía. Quando o Hulk meteu a bola, o Rossi já tinha que estar ali fechando o Paulinho para que o Paulinho chutasse em cima dele ou saísse com bola com tudo para cima para fora da área. E aí chega o segundo tempo. E o Tite acaba fazendo o que a gente pediu aqui. Tirou o Mateuzinho, entrou com o Wesley. Flamengo tenta sair de novo para o jogo. Segundo gol do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro chegou 3 vezes no gol do Flamengo, fez os 3 gols. Então, na minha opinião, o Atlético hoje fez um jogo perfeito, muito letal, né? A bola do Atlético acabou entrando e isso dificultou muito a vida do Flamengo. Agora, vamos aqui para o lado do Flamengo. Nesses jogos, você tem que ganhar a primeira bola, você tem que ganhar a segunda bola, o meio-campo tem que estar todo mundo ali certinho para que quando o adversário consiga driblar um, o outro já vem na cobertura, já vem rasgando tudo. E hoje o Atlético Mineiro passeou no meio-campo do Flamengo. O meio-campo do Flamengo despassado, muito aberto. Né? Esse time do Atlético... Gol de quem, Nazário? Palmeiras 1-0. Aí, com quantos minutos de jogo? Segundo de jogo? 2 minutos? 2 minutos. Aí é o que eu te falo. Você viu o que o Flamengo fez para fazer o primeiro gol nesses caras? É difícil, cara. Realmente é difícil. Né? Então, o Flamengo nesse momento está caindo para 4º lugar, cara. O Flamengo hoje foi muito abaixo, né? Na minha opinião, nenhum jogador hoje do Flamengo se destacou. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. O Flamengo vai ter que contratar um outro atacante. Porque hoje o Gabigol jogou no lugar do Arrascaeta, jogou no lugar do Gabigol. Você não tiver essa impressão, não? O Gabigol o tempo todo fazendo a função que quem faz é Arrascaeta e Everton Ribeiro. O tempo todo no meio campo. O que acontece isso? Porque já mudou técnico, entra técnico, sai técnico. Ele achou que ele, por ser o camisa 10, ele virou meia de criação, será? É inacreditável. Será que ou é orientação? Cara, eu não acredito que ele esteja jogando ali por vontade própria. Porque o que a gente viu hoje, a definição para mim hoje do time do Flamengo, o pessoal estava até pedindo ali nota, cara, o Flamengo não teve competência, o Flamengo não teve inspiração e o Flamengo não conseguiu trabalhar mentalmente o jogo. O que a gente viu hoje foi um Atlético
que deu tudo certo. Jogaram atrás e só no contra-ataque. Só no contra-ataque. Tudo estava dando tudo certo. Deu certo, Nazário. Tudo deu certo para os caras hoje. Aí o Everson fez 2 grandes defesas, uma cabeçada do Pedro, uma cabeçada do Léo Pereira. O Cebolinha chutou uma bola muito boa, passou perto do gol. E, no mais, o Flamengo não teve competência para furar a retranca. A retranca que a gente já sabia que ia acontecer, porque é o cartão de visita do Filipão, né? Então, o Flamengo, primeiro, não jogou... um detalhe que eu achei... Eu até achei que eles foram menos retrancados do que eu imaginava, cara. Não, mas o que acontece? Eu esperava mais, o time recuado, tanto que eles meteram 3. Mas o que acontece, Simon? Eles fizeram o planejamento para sair no contra-ataque. E fizeram gol, cara. O gol faz total diferença nessas partidas. Primeiro tempo, o gol saiu cedo. Segundo tempo, o gol saiu cedo. Acabou com a brincadeira. É sempre a mesma estratégia. O que ele fez hoje, ele tentou fazer com o Atlético Paranaense no Flamengo. Só que o Atlético Paranaense não fez o gol no Flamengo. Vamos supor, se eles fizessem esse jogo até os 30, 25 e a bola não entra, é outro jogo. O Flamengo massacra o adversário. Só que a bola dos caras entrou, meu irmão. Entrou no primeiro e entrou no segundo muito rápido. Foi 2 nocaute, cara. É muito difícil, entendeu? É muito difícil. Hoje, o Atlético Mineiro foi muito letal. Foi um jogo atípico, na minha opinião. Foi um jogo atípico. Geralmente, você chega... Para você fazer um gol, você chega na área 3 vezes, 4 vezes. Os caras chegaram uma, fizeram. Foi para o segundo tempo, chegaram outra e fizeram. Né? E aliado é por isso que eu digo aqui uma coisa, só para complementar. Quando você tem um jogador que não é atacante, mas tem tranquilidade para finalizar, isso é muito importante. Eu falei isso uma vez com o Simon a respeito do Edenilson. O Edenilson é um cara que ele jogou no Inter decidindo um tempão. E é um cara que, se ele ficar na frente do goleiro, ele faz o gol. Ele tem tranquilidade para esperar o goleiro definir, coisa que o cara, quando é volante, ele zagueiro, o cara não tem, ele tem. Né? Então é muito importante, às vezes, você ter um Ilharão, você ter um Érico Pulgar, né? Que o Érico Pulgar também tem essa qualidade, se chegar ali vai fazer o gol também. Isso é muito importante. Agora, o Flamengo hoje, muito abaixo e sofreu muito, porque a letalidade hoje do Atlético Mineiro, foi o que definiu o jogo. E além da pouca inspiração do Flamengo, a gente viu que além de nada dar certo para o Flamengo não tinha velocidade, não conseguia conectar, o meio-campo não existiu, e aí a gente vê que o meio-campo é refém do Pulgar, o Flamengo não conseguia ter saída de bola, o Flamengo pegava a bola e ia trabalhando ali no meio-campo. Quando chegava na intermediária ofensiva, tocava para um lado, tocava para o outro, não conseguia por dentro e não tinha jogada por fora, não tinha velocidade, não tinha conexão. E tudo isso foi ficando do jeitinho que o Filipão gosta. 5 minutos do primeiro tempo, 1-0. 2 minutos do segundo, 2-0. Aí eles ficaram só esperando o Flamengo e toda a bola chutando para frente, toda a bola chutando para frente. Por isso, para mim, hoje, 0 para todo mundo, cara. Não tem como dar mais que isso para qualquer um que jogou, que o Flamengo não conseguiu criar absolutamente nada. Nada. Inexplicável. A produção colocou aí na tela as notas para a galera, as notas para os jogadores. Pelo jeito, eu fui o único generoso ainda aqui, né? Obrigado, Dilson Miranda, mandou um superchat Pix, valeu. Quem quiser participar também, pix@colunadofla.com, é só mandar sua mensagem aí que a produção vai botar na tela. Vamos dar um panorama geral aqui, usar as notas para a gente fazer uma avaliação? Eu e o Petit colocamos 5 para o Rossi e o Nazário Túlio 0. As notas que mais se aproximaram, vamos ver aqui. Fabrício Bruno, Léo Pereira, o Nazário deu 0 para todo mundo aqui, tá revoltado. Aí... O Gabigol, eu dei 5, Petit 4,5, Túlio 2,5. Ô, Petit, só o Gerson e o Gabigol que mandaram, tiveram nota? Ah, não, o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, 1 e 2 para você. É isso? Ah, não, o Túlio, foi o Túlio, não foi o Petit. Pro Túlio.
Petit, todo mundo ficou meio que na média ali. O pior foi o Mateuzinho, então, Petit, pra você. E O o Gabigol e o Luiz Araújo depois. Mateuzinho hoje, para mim, ele junto com o Rossi, são os piores do jogo, na minha opinião. Se pudesse dar um prêmio do Coluna, acho que a gente poderia também criar o prêmio do pior do jogo. Eu acho que hoje Mateuzinho e Rossi são os piores do Flamengo. Nota 5 para eles? Eu baseei o nota 5 como uma das notas mais fracas. Teria assim, uma nota muito fraca para ele. É um jogador que fica ali, né, do meio para cima. Bora combinar que 5 é uma péssima nota, né, Túlio? Eu também. Péssima? Péssima? Porra, não é uma nota. Tem colégio aí que a nota média para passar é 5, pô. Se for no colégio desse aí, o Rossi passa, pô. Mão de pau, goleiro fraco. Goleiro fraco, volta Santos, goleiro fraco não sabe sair. Goleiro fraco, a verdade é essa, já era o primeiro, mão de pau. Nota 0, dei com muito, muito orgulho. Vocês foram muito generosos aí com o Rossi. Se não hablasse... Não concordo, porque se ele não hablasse, você não teria dado 5. Ô, Túlio, você não acha que quando o Hulk fez o movimento, já não era para ele ter saído? Ele demorou muito a sair no lance. Pô, ele fica olhando, pô. Ele, ali, aquele tipo de bola ali, olha que eu nunca fui goleiro na minha vida, mas ali é bola do goleiro, cara. Ali ele ficou esperando o Hulk tomar, e o Hulk ainda toma aquele gol do Paulinho, inclusive, no primeiro, ele não sai, né? Ele não sai, e o Paulinho faz o óbvio. Ele viu o que ele faz? Ele vira a cara, assim, não quer ver onde ele vai bater. Não existe isso, cara. Porra, mano, eu fiquei, na moral, assim, o time jogou mal, assim, é do futebol, isso. O time não entrou bem, o técnico errou em tudo, mas a maneira com que a gente toma os gols, mano, vocês estavam falando aí do Atlético, né? Cara, o Atlético não veio pra jogar, cara. Você olha, os caras foram lá, conseguiram acertar um contra-ataque no momento que o Flamengo era melhor, né? Acertaram, fizeram o gol. Estavam fazendo uma cera danada, não queriam mais, e no segundo tempo a mesma coisa. Mas se você falar assim, porra, teve aquela outra oportunidade que teve a defesa do Rossi, mas assim, mais nada. Não foi um jogo, porra, o Atlético 3-0. Não construíram nada. E aí você olha um 3-0 e fala, porra, o Atlético amassou o Flamengo. E não foi, os caras, meu irmão, um 3-0 com sono. Palmolice, assim, gigantesca, entendeu? E, porra, aí você ainda conta, a Arrascaeta não jogou nada, mal. Atuação nível Thiago Maia, que é assim, errando tudo, uma nulidade, Bruno Henrique, mesma coisa. O melhorzinho, Cebolinha, um pouco mais... Melhorzinho, assim, que é até impressionante. Você fala assim, porra, o melhor do jogo foi o Cebolinha. É um negócio, o Pedro não teve, assim, Pedro foi mal, pouco participativo, mas a bola não chegava nele. Você fala assim, pô, chegou pra oportunidade, o Pedro não teve. Time mal, o Tite mexeu mal. Eu falei aqui no intervalo. O Pedro é o jogador da última bola. Se a bola não chega lá, fica muito difícil para ele. Cara, eu tava relevendo os lances da partida aqui. Inacreditável. É que a produção não pode colocar na tela, fica direito de imagem e tudo mais, mas não tem um lance ali que o jogador do Atlético Mineiro rouba a bola do jogador do Flamengo e o Fabrício Bruno fica marcando, até tinha falado, fez uma marcação visual e tal. Mas, o lance é com o Mateuzinho. O Paulinho vai lá, chega no Mateuzinho, o que o Mateuzinho faz? O Mateuzinho está 1 ano sem ser titular. Meu amigo, se eu estou 1 ano sem ser titular e eu estou tendo uma oportunidade de novo, uma sequência, eu me jogo de boca no chão, na grama, brigo por cada bola. Não, ele se joga no chão e fica tentando fingir falta. O tal do Abel Ramon lá já estava disposto a não dar nada para o Flamengo. Simon, safado, é um juiz safado, Simon, né? Pressionado. Só para complementar essa jogada do Mateuzinho, ele tinha vantagem no lance, tá? Quem chegava em vantagem na bola era ele, que consegue perder impressionantemente. Tava só com ele. O cara tava lá no meio, veio correndo atrás, ele entrega a bola. Então é tanto erro no lance, cara, que é impressionante. O Atlético poderia ter feito o segundo gol ali, tava 1-0 já nesse momento. Aí o Paulinho cruzou, o Hulk perdeu o time da bola. Mas entra frouxo, entra fácil. 3 laterais direitos que não valem por 1 também. O goleiro Rossi, Túlio, foi fazer o que lá na Arábia? Ficou 6 meses comendo, engordando. Se ele fosse o goleiro de ponta, teria ido pra Arábia? Me fala, me explica. Não, se ele fosse um puta goleiro como
como a gente espera que ele seja, o Boca tinha renovado com ele, cara. Por que o Boca não renovou, pô? Ó, a gente tem o time, ó, Fabrício Bruno acha que joga mais do que joga, Léo Pereira, a mesma coisa. Porra, uma postura. E aí, porra, Fabrício Bruno fala em jogar na Europa, a não ser que for pra jogar, porra, sei lá, terceira divisão no futebol alemão. Ó, o cara acha que ele... Pô, nem Olympiacos, pô. O cara tá achando que ele vai jogar no Bayern de Munique, entendeu? Então, o Rossi é a mesma coisa. Meu irmão, o Rossi pega uma bola, Flamengo perdendo de 2-0, ele tem uma boa reposição, mas tem hora que nem todo momento você vai encontrar jogadores livres. Mas aí o cara pega, ele olha assim, ó, não tem ninguém. Ele segura a bola e começa a fazer uma cera que beneficia o time adversário. Cara, não tá dando pra você fazer a ligação direta ali na recomposição? Sai aqui, cara. Sai aqui, de forma segura. Aí fica olhando. Ah, cara, assim... Aí o cara acha que joga mais do que joga. A grande verdade é essa. Profundo essa postura, eu acho que esse é um dos maiores problemas do Flamengo, Túlio, hoje. A postura arrogante. Por isso que os caras... Você viram o Gerson no meio do jogo lá? Tentando dar chapéuzinho, balãozinho. Nenhuma jogada efetiva. Mas ele tem uma postura arrogante, salto alto, que acha que são maiores do que são. E para mim, o Fabrício Bruno é a maior representação disso. O Fabrício Bruno já deu entrevista num tom de arrogância enorme, né? Eu corro mais do que os atacantes. Um idiota caneludo. Não, e hoje perdeu umas 2, 3 na corrida pro Hulk, que vinha de trás. Perdeu umas 2, 3 hoje pro Hulk. E, cara, a gente ali no segundo tempo, do meio do segundo tempo em diante, era Fabrício Bruno de um lado, Léo Pereira do outro lá na frente. Aí jogador de técnica que poderia estar decidindo, tá atrás para poder cobrir esses idiotas, cara. Os dois terminaram praticamente, o Léo Pereira eu tenho certeza, terminou como centroavante. E cruzando bola errada. E cruzando bola, jogando bola direto para fora, desperdiçando as poucas oportunidades que a gente teria. E aí, cara, faltou o comando do senhor Tite. Ele devia ter virado e falado, ô, você vem pra cá. Você não tem que ficar aí, não. Seu negócio não é esse, volta. Teve uma bola que ele foi tentar cruzar, eu olhei e falei, meu irmão, o cara é zagueiro, o que ele tá fazendo ali? Não existe. Acertou uma. Tá? Incorporou o espírito do Davi Luiz, porra. É aquela postura, né? Postura arrogante. O cara acha que ele vai decidir. Lembra que e foi justamente aí que mudou o Cebolinha? O Petit sempre falava aqui, o problema do Cebolinha é que ele quer ser a estrela do jogo. O problema do Cebolinha... E o Cebolinha mudou. Começou a criar, a passar. E é quando ele explodiu agora, quando ele começou a aparecer. A maioria quer ser estrela, quer aparecer, jogador quer carimbar passaporte para a Europa. Esse é o problema. E você quer ver um erro? Assim, ó, que o Tite fez? Ele colocou o Thiago Maia, e o Thiago Maia, ele estava muito mais próximo dos zagueiros. E aí, o Gerson, muito preocupado com o apoio ofensivo, ficou um buraco no meio. E nesse buraco no meio que o Atlético se fez, porque o Atlético, numericamente, tinha mais jogadores, e jogadores de qualidade ali, né? O Igor Gomes, que caía por dentro, Zarate também. E aí o time do Atlético jogou com muita tranquilidade ali. O Flamengo não ganhou uma bola por ali. Uma! Então o que acontecia muitas vezes? Aí a bola chegava na zaga, batia ali, alguém tirava ali o rebote, alguma coisa, e o Atlético ganhava essa segunda bola no meio de campo. E tocando com muita... Teve eu não vou lembrar agora quem fez a finalização, que foi até para... O Rossi fez a defesa, não sei se foi o Igor Gomes, que ele pega ali na intermediária com muita tranquilidade. Ele recebe a bola ali, acho que foi até de um rebote, ele tem toda a tranquilidade para pegar, olhar para o Rossi e ajeitar o corpo para poder fazer a finalização. Não tinha ninguém. O Thiago Maia preso entre os zagueiros e o Gerson atrás. O Gerson hoje teve uma corrida que ele fez que muita gente, se o Flamengo ganha o jogo, iriam falar, ah lá, olha a raça do Gerson. E mais uma vez, correndo errado, chegando atrasado. O Tite perdeu o jogo hoje no meio de campo. Não foi só na lateral, porque a lateral direita do Flamengo já tá ruim desde o jogo passado. O Mateuzinho tá uma nulidade no lado direito desde o jogo passado. Ele ainda tentou corrigir, colocou o Wesley. Mas o forte do Wesley é defensivo. O problema era defensivo. Jamais. Porra, então assim, já começou o jogo mal. Aí a gente vai se aprofundando, assim,
Ele poderia ter colocado. Eu não vou nem colocar o Alan. Olha, com o Alan, no morro de amores pelo Alan. Pra mim é um dinheiro que o Flamengo até aqui gastou à toa. E tem outros jogadores aqui que eu não vou nem colocar hoje para não parecer que eu estou ocupando esses jogadores. Mas o Alan hoje tá vindo de uma lesão. Então, eu até falei no pré-jogo. Por que não pensar no Vitor Hugo? O Vitor Hugo foi importante em alguns momentos. Não estou dizendo que ele foi protagonista, mas em alguns momentos ele mandou no meio campo, jogando até mais do que o Pulgar. Teve o jogo Flamengo-Curitiba, Flamengo e Goiás aqui no Maracanã, que ele jogou mais do que o Pulgar, mandando no meio de campo. Por que não colocou o moleque? Colocou o Thiago Maia, que hoje o Thiago Maia não foi talvez uma nulidade na questão da saída de bola, que o Flamengo já perdeu só de não ter o Pulgar. Mas na parte defensiva, estava mal posicionado, jogando muito atrás. Então, o Tite já começou a perder o jogo de largada. E olha, outra coisa, a gente não pode ficar dependendo de um jogador. Ah, beleza, o Pulgar não jogou hoje, mas a gente tem o Arrascaeta não jogou nada. E aí a gente não pode terminar a temporada, você ter um volante, né? Praticamente disponível, você tinha um volante que o técnico nem usou, porque a diretoria, para trazer, né, para beneficiar o empresário amigo do vice-presidente de futebol, trouxe jogador bichado, com problema crônico, e isso é uma vergonha. E disso o Landim não cobra. Ele olha lá o Marcos Braz beneficiando o Bertolucci e vira... Eu não posso adjetivar, né? Mas ele não tem o ímpeto que ele tem comigo, como ele estava ontem comandando a reunião para me punir. Ele não tem para cobrar e falar assim: ô Marcos Braz, como é que você me contrata um jogador que está com problema crônico? Como que você faz isso? E o Flamengo chega no final, você perde o Pulgar, aí você tem a impressão de que sem o Pulgar o Flamengo não vence. Não pode! E não pode! Aí a gente tem que botar o quê? Apostar em pontinha, corredor. E não vai dar! Não é a característica do time do Flamengo. Porque você não tem... Entra o Everton Ribeiro, que até pra... né, vai ali jogar no meio, auxiliar o Arrascaeta que tá mal. Se machucou, acabou! Você bota um cara de lado. Gabigol entrou pra jogar de lado. Luiz Araújo, mesma coisa. Não tem mais criatividade nenhuma no meio. E aí, quando você vai analisar de forma profunda, você termina e mais uma vez pontuando a diretoria, porque eu não posso chegar aqui e crucificar lá o Tite. Lá no começo da história. Vai sempre chegar no começo da historinha aí. E repetindo, ninguém cobra o Alan ter sido contratado com problema crônico no tornozelo. Ninguém. É torcedor, influenciador, jornalista, todo mundo aqui, ó. E o Landim, idem. Eu queria ver o ímpeto do Landim para cobrar isso. Eu iria aplaudir aqui o ímpeto do Landim, mas não tem porquê. Aos amigos tudo, né? E a quem ele considera inimigo, adversário, sei lá o quê, a mão gigante, né, da grande lei, né, proibindo não sei quem de filmar, punindo conselheiros e sócios, punindo o torcedor. Por isso que eu falo, muita gente fica uriçada. Olha, vocês não têm noção. Quando eu falo pior presidente da história do Flamengo, mas por quê? Tivemos Patrícia Amorim, tivemos Edmundo, tivemos Kleber Leite. Nenhum desses presidentes maltratou tanto a torcida do Flamengo como o Landim, seja por ações diretas, né, com off-rio, aumento de ingresso, né, ou ações dele direta no departamento de futebol, escolha de técnico e fechando os olhos para o problema que o seu aliado trouxe para ele em trazer jogador bichado. A verdade é essa. Inacreditável. É inadmissível. Eu não acho, Túlio, que lá dentro não se perceba isso. Lá dentro não se questione. É impossível, não tem como. Não tem como, né? Tipo de contratação milionária. E assim, não precisa entender muito de futebol para entender que não se contrata alguém machucado por milhões. Tinha aquelas oportunidades de mercado, né? Ah, não, mas o cara vem de graça, a gente vai só pagar salário, produtividade. Mas ninguém contrata lesionado por dezenas de milhões de reais e não se questiona, né? E a gente falou aqui no Resenha, na semana toda, e a gente está avisando aqui, Túlio Nazário. Olha só,
Eu até falava, eu gosto muito do Alan, desde o tempo do Fluminense, eu já gostava dele. Agora, se o jogo vai ter que fazer, né, uma avaliação minuciosa, né, para ver se esse jogador tá bem, pô. Não adianta você ter um jogador da qualidade. A gente até brincava, né, ô Nazário? A gente até colocava um carro como exemplo. Pô, tu vai comprar um carro. E o carro, pô, é bom pra caramba, mas, pô, tu vai comprar ele na oficina? É o que a gente falava aqui do Alan. Isso aí nos faz pensar como que chega um jogador com problema crônico dentro do Flamengo, né? Complicado. Mas eu gosto muito do Alan, gosto do futebol do Alan, mas não poderia ter chegado no Flamengo nessas condições. Muita gente criticando o Gerson e o Thiago Maia no meio e tal. E para mim, esse foi o pior. A lateral direita, o Wesley falha demais, o Mateuzinho está horrível. O Túlio falou, no jogo passado o Mateuzinho já tinha sido nulo e tal. Mas para mim também, o cerne do problema do Flamengo está ali na saída de bola e na marcação do meio. Tem um lance, cara, que eu separei aqui do Thiago Maia. A produção não acho que... Vou ver se consegue colocar algum print, pelo menos, alguma coisa assim. Que é esse lance que é uma série de desastres, assim. O Mateuzinho se joga no chão para simular uma falta, o cara rouba a bola, vai para cima do Fabrício Bruno, que se acha craque, fica só olhando, não faz nada, não sabe marcar. E atrás, o Thiago Maia assim, ó, dando migué. Aí o cara passa, o Hulk passa atrás dele, ele aí finge que corre. Me fez sentir saudade do Arão, troteiro. Inacreditável, um lance inadmissível. Para mim, o Thiago Maia precisa sair urgentemente do Flamengo. Thiago Maia não deve continuar para 2024. É um dos jogadores que precisa ser negociado e ser mandado embora. E outra coisa, hein? Outra coisa que a gente só não viu o desastre maior, porque o time do Atlético é um time covarde, é um time que joga lá atrás. Você ter a zaga amarelada num jogo como esse, cara, é inadmissível. É inadmissível. Os dois zagueiros foram amarelados. E aí é porque, repito, o time do velhinho Filipão lá, o do Filipão, ele não é ousado. Porque quando você está jogando com uma zaga amarelada, meu irmão, você vai para dentro dos caras e vai chegar perto da área, os caras sabem que estão amarelados, não vão fazer falta. Ou então, se fizer falta, vai ser para expulsão. E aí, eu achei um absurdo. Já olhei e falei, pô, Léo Pereira amarelado. Depois Fabrício e Bruno, falei, pô, meu irmão, não é possível, cara. E num jogo como esse. Então, assim, hoje, o que aconteceu foi o Atlético acertou tudo que se propôs, ele trabalhou exatamente em cima daquela bolinha vadia e deu sorte. Primeiro tempo, com 2 minutos, gol. 5 minutos, gol. Segundo tempo, 2 minutos. Só nisso aí já deu um banho de água fria no Flamengo. E depois faz o terceiro gol, acabou a brincadeira e esticando bola. Eles não construíram, não teve uma construção de jogada em que eles vieram trabalhando, foi no fundo, cruzou a bola, deu para trás, alguém fez um corta-luz, inverteu a bola da direita para a esquerda, nada. E, do outro lado, um Flamengo sem criatividade, com pouquíssima garra, não estava compactado. O meio de campo, o poeta definiu exatamente o que aconteceu, foi o retrato. O Gerson mais adiantado, o Thiago Maia mais aqui atrás, ficou um buraco entre os dois, e o meio de campo brincando do Atlético, tocando bola. É porque eles são fracos, são limitados. Porque esse é o jogo coletiva do Tite. Esticarem a goleada. Vamos ouvir o Tite aqui, Nazário. Da vitória do Palmeiras, você chegou e o Flamengo estava 11 pontos atrás da liderança. Então, seria até uma covardia falar a respeito da temporada do Flamengo, onde você não teve praticamente nenhuma responsabilidade. Então, falar do jogo, o Atlético, na minha visão, fez um grande jogo hoje aqui, mas percebi uma descompactação no meio-campo do Flamengo. Você acredita que a ausência do Pulgar pode ter sido determinante para a derrota do Flamengo hoje? O Atlético fez um grande jogo, né? Nós estivemos abaixo e eu, enquanto técnico, abri
e estabelecia essa descompactação também com as modificações em função de ter a necessidade do resultado e o jogo que pudesse definir, né, uma possibilidade real de título ou de reverter. Então, o poderio técnico que a equipe poderia ter em termos ofensivos teve essa contribuição do técnico em relação a essa ofensividade maior, mas uma exposição maior também, mas em cima de um contexto, sem retirar os méritos do Atlético, da efetividade que teve quando teve a oportunidade. Nós tivemos antes a oportunidade de sair na frente, ele foi lá e efetivo. Começou o segundo tempo, já faz o segundo gol também. Todos os momentos são momentos decisivos, mas esses momentos que são iniciais, eles são determinantes, são cruciais no jogo. Tite aqui, Guilherme Xavier da Trivela, boa noite. Queria entender, baseado na pergunta do Gustavo, o que você acha que faltou para o Flamengo hoje vencer o Atlético? Você acha que o Atlético realmente fez um jogo que foi muito superior ao do Flamengo, em que o Flamengo não teve nenhuma possibilidade de vitória? Ou você acha que faltou alguma coisa a mais para o Flamengo hoje? Não, são diversos, aí tu tem que analisar diversos momentos dentro do jogo, aquilo que eu tenho externado. E aí, se a gente vai pegar etapas, páginas do jogo, tu vai dizer assim, pô, a gente teve a oportunidade de sair na frente. Aí o Atlético foi efetivo e fez o gol. Aí nós tivemos mais 2 oportunidades, não fez. E o futebol também conta, principalmente o futebol, que é uma margem de resultado, ela é pequena, não é um somatório de pontos. Então teve duas grandes equipes e depois soube sim jogar em contra-ataque com grande atuação que teve individual, com uma marcação muito boa também no Atlético, né? E a efetividade determinou. Tite, aqui, Luiz Assado, UOL. Antes do jogo, a gente viu uma cena sua com o Filipão, né? Tinha uma expectativa com a relação, como é que ia ser o encontro de vocês. Queria saber o que vocês falaram ali naquele momento. Foi um abraço forte e tal? Vi que vocês conversaram rapidamente. Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Eu falei para ele 3 vezes muito obrigado, porque no início da minha carreira eu fui buscar nele informações, conhecimentos, imaginava um dia ou ter um nível de Filipão, de Vanderlei Luxemburgo, de Nelsinho Batista, de Carlos Alberto Parreira. Eu olhava e dizia assim, poxa, cara, esses caras são referências nacionais, né? E aí eu agradeci a ele. Foi esse sentido. Tite aqui, Thiago Lima do GE, boa noite. Eu queria que você explicasse, Tite, as substituições que você fez hoje, qual era a ideia? E a gente viu o Flamengo abusando muito dos chuveirinhos, né? Bola aérea no segundo tempo, terminou o jogo com 40 cruzamentos. Se isso partiu dos jogadores em campo, foi alguma orientação de vocês? Enxergaram algum ponto a ser explorado? Obrigado. Vamos lá em termos táticos. O Wesley na amplitude de um lado, a amplitude do lado, o Bruno para ser um jogador de área, juntamente com o Pedro, igual nós fizemos no jogo contra o Red Bull. Foi o mesmo posicionamento, mas tendo um jogador de área. Everton aberto do outro lado e 2 jogadores de articulação, Arrascaeta e Gerson. Depois a vinda do Gerson para trás, para ter mais um jogador, para ter um jogador de criação, que era o Everton Ribeiro. Essa dinâmica. Boa noite, Tite. Juan Santos, Rádio Roquete Pinto. Hoje você colocou, né, o Bruno Henrique mais uma vez pelo setor direito. Eu queria saber como você entende, né, na sequência deste Campeonato Brasileiro, se essa vai ser uma tendência, né, mais o Bruno Henrique por ali. E outra coisa, eu queria saber o motivo da escolha do Thiago Maia. Ele saiu um pouco vaiado hoje, então você falou na resposta anterior sobre descompactação. Então, o que você imaginou ao colocar o Thiago Maia hoje? Muito obrigado. Não foi problema do Thiago Maia. Não foi, não. Foi a circunstância do jogo de ter um jogo um pouco mais aberto, porque nós precisávamos criar mais e fazer gol. Foi esse detalhe. E nisso ter também aí o Gerson um pouquinho mais atrás para iniciar e ter o Everton Ribeiro, um jogador de criação, um jogador de talento, do passe, juntamente com a Arrascaeta. A equipe ela tem essa, e o técnico tentou, de alguma forma, aumentar esse poderio ofensivo criativo, mesmo, como eu coloquei anteriormente, deixando o contra-ataque de velocidade, porque tem o Paulinho, porque tem Hulk de bastante qualidade, porque tem Edenilson de qualidade, sim, Zarate, e tem uma equipe montada, mas que ele precisava ser ofensivo criativo pelas circunstâncias do jogo.
Tite, Isaac, Flavoz. Eu tive a oportunidade, de agora no final do jogo, falar com alguns torcedores. E uma coisa que me chamou a atenção, além da torcida cantar bastante no final do jogo, apoiando o time, que o nível de reclamação foi muito baixo. Os torcedores estavam muito satisfeitos no sentido de o Flamengo jogou mal, mas eu acredito que chegue no final, porque o campeonato ainda não acabou. Saindo dessa atmosfera mais de explicações técnicas, táticas, o que você falaria para o torcedor que hoje vive da emoção, que nem entende muito do futebolês, mas que acredita no Flamengo e que disse que espera até o final para ver o Flamengo campeão? Eu falando do lado emocional, né, do jogo, dessa parte do jogo, eu vou falar o que eu sinto. Eu não pensei que a atmosfera do Flamengo fosse com tamanha energia. E hoje, quando tu vê a equipe perdendo, do jeito que estava, a arquibancada, até porque os atletas eles se dedicaram até o final. Descompactado de alguma forma, sim, mas não teve loucura, não teve não teve expulsão, deixaram tudo dentro do campo. Tiveram intensidade, buscaram de alguma forma, mas foi errado, tem que fazer ajuste, sim. Teve excessivamente cruzamentos e não teve infiltrações, a gente procurou, talvez em alguns momentos tenha faltado uma amplitude maior, deixar o jogador um pouco mais aberto no setor para esses corredores. Às vezes, tecnicamente, a gente começou a pressar mais, porque sabia que era um jogo decisivo. E quando a gente olha o futebol, a gente não pode olhar sobre o herói, o conjunto, mas a pergunta era do torcedor. Cara, eu me senti muito orgulhoso em estar técnico do Flamengo e sentir o torcedor cantando com tamanho orgulho pela equipe que ele torce. Eu, de alguma forma, olhava e me dizia assim, pô, que orgulho. Flamengo, que orgulho estar técnico do Flamengo com tamanho apoio incondicional ele teve. Claro que teve seguramente as reclamações, e óbvio que há quem é que gosta de perder, cara, eu não estou falando isso. Contextualizem, por favor, essa minha resposta. Não peguem só uma parte dela, vou pedir, vocês têm essa, não peguem só uma parte dela. Contextualize, claro que está chateado, claro que está pé da vida, claro que está triste, claro que está brabo com o técnico, claro que está brabo com o atleta, claro que está. Mas quando ela consegue, de alguma forma, mostrar toda a paixão que ela tem pelo clube, ela é grande, é grande. Boa noite, Tite. Luiz Machado, da Rádio Revolução FM. Nesse jogo em específico, o Flamengo fez muitos cruzamentos na área, né? E muita dificuldade de finalização a gol, né? No seu ponto de vista, o que o Flamengo precisaria melhorar, principalmente na finalização ao gol, né? Porque hoje, em específico nesse jogo, o Flamengo encontrou bastante dificuldade. Eu penso que tem dois tempos distintos, né? No primeiro tempo a gente teve finalização no gol, teve finalização, teve grande defesa do goleiro deles. E o segundo tempo a circunstância mudou muito rápido. A gente veio tentando continuar o que a gente vinha construindo e com esse capricho um pouco a mais para acabar talvez a última bola, ter uma finalização melhor, uma condição melhor. E aí também com o gol aconteceram essas trocas que a gente comentou. E a equipe deles também baixou bem o bloco, deixou apenas o Hulk na frente, dobrou marcação entre lateral e externo dos dois lados e botou mais um homem para agredir, não deixar a gente circular e encontrar o espaço que a gente encontrava por dentro, por vezes no primeiro tempo. E aí acabaram acontecendo muitos cruzamentos, sim, e a presença diária. Às vezes a bola caía onde não estavam os nossos jogadores também, talvez um pouco maior a presença diária, poderia ter gerado alguma finalização um pouco mais perigosa no segundo tempo. Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Aqui Sidão Marinho da Litoral News. Já falei algumas vezes que a temporada do Flamengo é frustrante, né? Desde o início, o Flamengo poderia conquistar vários títulos e até agora não conquistou nenhum. O torcedor vem carregando frustração atrás de frustração. O Arrascaeta falou na saída de campo que o Flamengo não perde o campeonato nesse jogo, e perde durante o ano inteiro porque mudou de treinador, mudou a forma de jogar. Queria saber como que é o pensamento, o coração do Tite depois dessa derrota
em comparação de quando chegou no Flamengo, sabendo da missão que teria, sabendo do desafio árduo que teria pela frente. Como está o coração do Tite agora, sabendo que o Flamengo tinha uma chance grande de ser campeão, que agora dá uma recuada nisso e que tem uma briga ferrenha também para conseguir a vaga na Copa Libertadores da América? Queimado, carne queimada, dói. Também criei expectativa. Sou um ser humano, claro, na medida que vai evoluindo a equipe, produzindo, tendo grandes resultados significativos, vai crescendo, cresce a expectativa minha, claro. Fica chateado, sim, fica com a carne queimada, mas ele é do jogo. E tem uma parcela importante, sim, desse trabalho. Não vamos isentar, ela é parcial de todo mundo, mas cada um tem a sua parcela, o técnico tem, é durante o jogo, é na preparação, é na recuperação, mas é na derrota também. O futebol ele tem que ter esse discernimento, essa sensatez, nesses momentos, inclusive, difíceis, que eles são de uma derrota, que ela é um adversário direto, mas ter a serenidade, a sensatez para poder responder. Sim, As últimas muito sentido, muito sentido, muito sentido. Tite, aqui, Raiza Simplício, da Gol Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Varela, né? Porque o Flamengo tem 3 opções na lateral direita. O Mateuzinho vem sendo um pouco mais utilizado, tem o Wesley também, e o Varela vem sendo menos utilizado isso a temporada inteira, não só depois da chegada de vocês. Eu queria saber se tem algum problema físico com ele, se é só uma questão realmente tática, né? Quais são os planos para ele? Nenhum técnico do mundo consegue satisfazer 3 jogadores numa mesma posição do tamanho que eles são. E não é que foi o planejamento errado, foi uma situação que o Wesley cresceu de uma maneira assustadora, porque era da base um garoto de 19 anos, então tem 3 atletas e eles têm a consciência que os 3 são grandes jogadores, porém o espaço para os 3 não dá, e aí uma condição futura de encaminhamento, volta a dizer, não pelo planejamento, porque o Wesley cresceu muito durante a campeonato e não imaginávamos talvez que ele fosse um jogador com esse nível e com essa evolução que teve. Última pergunta. Tite, Matheus, boa noite. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. É uma dura derrota, não pelo resultado, mas talvez pela expectativa, construída não só pelos torcedores, mas também os próprios jogadores em suas declarações. Havia uma confiança muito grande nesse jogo. E ainda restando 2 rodadas em um campeonato que o Flamengo ainda precisa confirmar sua vaga direta para a Libertadores da América, fase de grupos do ano que vem. Como trabalhar para evitar o abatimento por conta deste placar de hoje, sendo que o Flamengo ainda tem 2 desafios importantes? Consciência da vitória do adversário, que teve méritos e consistência, consciência de que pode produzir mais, não no aspecto físico de doação, mas no aspecto tático, no aspecto técnico individual, ele tem e pode e efetividade, quando tiver as oportunidades, transformá-las em gol. Tem que ter essa consciência. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. E nós domingo extremamente importante nesse aspecto. Obrigado, Tite. Obrigado, Matheus. Boa noite. Simon, eu quero te fazer uma pergunta. Esquece o jogo de hoje. Como que está o seu coraçãozinho? Não muito bem. Esse ano mesmo. Não muito bem. Por Flamengo e muitos outros temas. Tem pergunta do jogo, né? Pouco do jogo se falou, né? Que era o mais importante, porque o Tite não tem nada a ver com a péssima temporada que o Flamengo faz, né? E a gente teve pouca análise de fato do jogo. Quando ele for falar, por exemplo, do Gerson e do Thiago Maia, ele fala, o jogo estava aberto, não sei o que e tal, era um jogo aberto, mas não se aprofundou na situação e as demais perguntas não foram sobre essa partida. Por que ninguém perguntou o seguinte, professor, o posicionamento do Gabigol é por ordem sua ou é porque ele quer jogar dessa maneira? Explica pra gente. Como eu queria escutar essa pergunta e a resposta do Tite, cara. Isso aí, para mim, seria uma pergunta primordial. O detalhe é que o Gabigol estava jogando assim bem antes da chegada do Tite, né? Sim. Pois é, e a gente tinha expectativa agora de mudar isso.
Né? Voltaria a ser aquele Gabigol, né? A partir do momento que você vê o cara longe do gol, que não é o objetivo, e aí fica a dúvida, isso aí é o pedido do Gabigol ou isso aí também é uma imposição não, mas uma orientação do novo técnico? Isso que a gente gostaria de saber, porque a gente já viu que ele, quanto mais longe do gol, mais ele fica sem fazer gols. Ele já está 3 meses sem fazer gol. O último gol que ele fez foi aquele de pênalti. Nazário, Agora, ele está sem finalizar. Ele está sem finalizar. Pois é, se isso acaba por comprometer a letalidade do jogador que a gente sabe que ele tem, e aí, professor, é o senhor que orientou ou ele que quer jogar assim? Porque, porra, ele nem arma e nem finaliza nesse momento. E aí a gente tem que saber da onde parte essa orientação. Não, e tem uma situação que a gente vai pegar, com certeza a gente vai ter algum corte do Gabigol hoje e vão querer colocar como se a derrota fosse culpa dele. O cara nem jogou no jogo contra o América Mineiro, cortaram a imagem dele no banco, né? E olha que é um cara que pode falar o que for do Gabigol. Não joga chuteira igual um certo jogador aí que, né? O cara tá ali, tranquilo ali, trabalhando, não falta treino, não tem ato de indisciplina. Aí, cara, quiseram criar uma questão com o Gabigol, né? E o cara nem entrou em campo, então eu não duvido nada que vão pegar hoje algum recorte do Gabigol. Vai lá, que o cara, a culpa da temporada não é do Gabigol, entendeu? O fato de tudo disso que o Nazário falou do Gabigol, ele tá jogando fora. Gente, olha só, o Gabigol para de brigar pela artilharia da temporada com o Flamengo quando o Vitor Pereira, após a eliminação do Mundial, muda a maneira da equipe jogar, privilegiando o quê? O atacante fixo, que era o Pedro. O Pedro ainda continuou fazendo gols, depois ele para, né, entra num declínio, tanto que quando a gente lembra daquele jogo do primeiro turno contra o Atlético, o Pedro tá no banco e a confusão começa porque ele não quis ir aquecer, porque ele tava no banco. Porque o Gabigol vivia ali um momento, entre aspas, pra caceta, melhor do que ele. Então, assim, a temporada do Gabigol não é o que reflete como sintoma da temporada do Flamengo. Os sintomas dessa, vou botar assim, dessa doença, né? Eu não gosto de fazer comparações, dizer que com relação à doença, dizer que o cara é câncer, não sei o quê. Mas o problema crônico hoje que o Flamengo tem, essa doença, não é o Gabigol a causa. O Gabigol é um dos sintomas. Há 3 meses, por conta daquela confusão, eu tenho orgulho disso. Eu fiquei do lado do Pedro. Não do ato de indisciplina dele, mas o cara teve um ato de disciplina. Qual seria o papel ali do membro da comissão? Comunicar o Sampaoli e falar, temos que punir o Pedro. Não é dar 2 tapas na cara do Pedro. A partir do momento, pra mim, que o cara deu 2 tapas na cara do Pedro, ele perdeu a razão. E o Pedro, pra mim, não tinha que ter punição nenhuma. Ali, o cara tomou 2 tapas, pô, na cara. Desculpa. Foi de respeitar. Assim como ele desrespeitou por um ato de indisciplina, sem xingar, pelo menos isso em nenhum momento foi falado, ele só se negou a fazer um aquecimento. Tinha muita gente falando, tira o Pedro, o Pedro tem que sair do Flamengo, é o Gabigol titular, e hoje tá o contrário. Tá o contrário. Então a gente tem que parar com essas análises radicais e olhar que a atuação, e aí eu falo individual, porque o coletivo hoje a gente vai ter que incluir a questão do Tite, mas individual dos jogadores, Arrascaeta, e gente, vamos combinar, o Arrascaeta até na partida, se não foi a passada retrasada, estava há 3 meses sem jogar 90 minutos, 11 jogos sem jogar 90 minutos, porque o cara tá com problema físico e clínico. O Gabigol, idem, tá retornando agora. A culpa é de quem disso aí? Da gente chegar outubro, final de outubro, novembro, sem os principais jogadores do Flamengo estarem 100%. O Bruno Henrique, aí claro, não é culpa, lógico, do dirigente, mas o fato das opções ao Bruno Henrique estarem em má fase, e aí eu me pergunto muito, será que o Cebolinha, talvez um cara que depende das suas características de velocidade, ele depende disso. O Cebolinha não é um cara condutor de bola, não é um cara que vai ficar ali
vai jogar como o Everton Ribeiro, tem que jogar em velocidade, ou o cara pegar no mano a mano, é o drible, é a jogada de... Será que o grande problema do Cebolinha não era físico? Não era a preparação física do Flamengo? Será? Eu fico aqui me perguntando, porque eu tô aqui no meu papel e acho que é isso. Jornalismo, meu amigo, jornalismo, olha só, ele é oposição e ele é crítico, do contrário é militante. Então, muitas vezes quando querem me colocar até como, não, porque o Túlio da oposição, serei sempre oposição ao presidente do Flamengo, sem me furtar e elogiar quando mereçam. Semana passada eu estava aqui elogiando o presidente do Conselho Deliberativo, o mesmo que é, entre muitas aspas, responsável pelo inquérito que eu respondo, mas eu faria o mesmo se o Landim chegasse e falasse assim, olha, gente, estou aqui na coletiva para reconhecer que errei nas escolhas que eu fiz de treinador, mas eu achei que naquele momento era ali, mas porra, eu errei. Que é do ser humano, ninguém é perfeito. Eu ia falar, porra, olha, o cara foi homem, já admitiu um erro, mas eu pergunto para vocês, qual foi a vez que o Landim ou qualquer membro veio falar a público, né, assumindo a responsabilidade? Se fizeram em algum momento, foi assim, né, de forma muito discreta. Não tem. Muito velada. Muito veladinha. Sabemos que o momento que não sei o quê. Você vê o Tite ali, o cuidado para falar assim, porra, o Wesley, sabe por que o Wesley surgiu e ele não quis criticar a diretoria? Ele tá no papel dele? O Wesley surgiu porque as duas opções eram fracas. Deixaram o zagueiro que hoje foi eleito o melhor da Grécia e ir embora. O cara vivendo seu melhor momento. A gente ficou esperando 6 anos pro Rodinei viver o melhor momento. Quando o cara vive, você não precisa fazer igual fizeram das outras vezes. Olha só, em 2018, o Rodinei mal renovaram o contrato dele por mais 4 anos, sem o cara merecer. Agora que o cara merecia, não de 4 anos, mas um contrato talvez de 1 ano, de 2 anos, não quiseram renovar. Aí que surgiu o Wesley. Eu não sei nem se o Tite tem esse contexto. Surgiu o Wesley por quê? O Mateuzinho estava machucado e o Varela, desculpa, o Varela não tem nem como a gente fazer uma análise do Varela. Essa é a verdade. Aí surge o Wesley, porque não tinha opção. E como a gente jogava numa formação em que privilegiava os jogadores como alas, quem se destacou no primeiro semestre do Flamengo? Ayrton Lucas e o Wesley. Gente, é muito... Olha que eu não sou do futebolês, hein? Até leio lá, mas eu não gosto de trazer aqui. Mas é fácil. E a culpa é de quem? A gente tem que recorrer a um jogador da base que não fez uma partida em 2022. A culpa é minha, a culpa é do Simon, do coraçãozinho do Simon, coraçãozinho do Nazário, do Petit, que brigou aqui, foi escrachado por defender a continuidade do Rodinei. É de quem? Será que eles vão vir a público falar, porra, gente? E, gente, isso é louvável. Reconhecer erro é louvável para a vida. Túlio, se houvesse um mínimo de inteligência, poderiam fingir só. Porque aí seria uma jogada de marketing para chamar o torcedor para perto. Mas não fazem nenhuma questão. Não fazem a mínima questão, essa é a verdade. Poderiam só fingir que se importam. Fingir que se preocupam. Chegar e dizer, olha, poxa, realmente... O Tite faz isso, né? O Tite fala, não, o erro foi meu, né? Todo político. Porque ele é um cara inteligente. Quem está acima não tem o mínimo de inteligência para entender que a torcida quer pelo menos um afago. O torcedor se satisfaria se houvesse, né, essa aproximação. Mas não fazem, porque a prepotência não permite. O torcedor ele quer se sentir, né, que ele é representado por alguém. Se o Landim chega e fala, olha só, chegou um momento que a gente achou que o Dorival, que esse trabalho não ia além. E demonstra o mínimo de indignação, né, Petit? Eu tô revoltado com essa situação. Mas você quer ver uma coisa? Eu assumo que errei, porque deu errado. E ele ainda joga, eu não estou falando aqui que o Marco Braz é santo, mas ele ainda joga o Marco Braz numa trolha, né? E deixa, pô. Nem pra tirar o cara de lá. Ele deixa o Marco Braz nessa trolha aí. Se ele demonstrasse pelo menos indignação, não, ele tenta justificar. Lembra do Sampaoli que tem a cara do Flamengo? Eu tô gostando do Sampaoli. Vou dizer pra vocês. Uma alucinação, um universo paralelo que tem que ser muito dissimulado pra agir daquela forma. Lembram de como eles definiam Bandeira? E olha que eu fui punido porque eu utilizei vamos colocar aqui um eufemismo, né? Assim, perto
do que o Bandeira foi xingado. Por eles. Membros deles diziam que o Bandeira era um burro com iniciativa. Ou seja, um cara que não sabe nada, né, mas que tá tomando a frente. Né? Tá ali fazendo as coisas sem saber. Sabe qual a pior coisa para um funcionário em qualquer área? É você ver o seu chefe tomar decisões e você tá vendo que o cara tá errado. E o cara não tem a capacidade, a humildade, né? A capacidade, a humildade de falar assim, olha, aquela outra decisão que eu tomei ali, pô, de fato, eu me equivoquei. Porque a gente está vendo que quem tá no comando do Flamengo, e o cara que se colocou lá não tá fazendo nenhum favor, não é nenhum favor. Por isso que esse negócio, não, mas você não pode dizer que o Landim é o pior presidente da história porque maltrata o torcedor, porque ele é campeão, meu amigo, ele disse que ia fazer isso. Não faz mais do que a obrigação dele. Eu não tô aqui pra ficar mandando bola de dirigente. Porra! Ele tá lá pra isso, pô. Porra, olha, o Cebolinha, enfim, tá jogando. Meu amigo, ele foi contratado pra isso. Não que eu não tenha que exaltá-lo, eu vou exaltá-lo, mas quando ele tiver mal, querer jogar na cara que, olha, é igual o Gabigol. O Gabigol, imagina só o Gabigol virar hoje e falar assim, pô, Túlio, pô, eu tô mal, mas, porra, em 2019 e 2022, né? Pô, irmão, desculpa, você foi contratado pra decidir jogos, pra isso. E a mesma coisa é o dirigente. Ele tá lá, não é remunerado, é um cargo que, porra, imagina só, né? Se você pegar uma foto do Landim em 2018 e pegar uma foto agora, tu vai ver como ele se acabou, como ele envelheceu nesses 6 anos que ele tá lá. Então o cara não tá fazendo favor pra mim, não. Então o que ele deveria fazer, já que ele se diz torcedor, né? E vocês viram lá no conselho, só pra voltar aqui, né? Lembra quando eu falei? Nunca frequentou arquibancada, ele, porra, o Maracanã, eu tenho 8 cativas lá no Maracanã. Nunca foi pra torcida organizada, nunca foi pra Norte, nunca viajou atrás do Flamengo. Então, assim, só pra corroborar o que eu disse aqui. Então, o cara não tem humildade, você tá vendo o cara tomou a decisão do Vitor Pereira, tomou do Sampaoli, quando já tava aquele final melancólico, o cara vai na televisão antes de uma final, de uma entrevista que entraria gravada, foi nem ao vivo, gravada, entrando no dia de uma final que era um técnico que já tinha que ter demitido antes, e não foi demitido. Que ironia, olha só, né? Não foi demitido, ele teve aquela vitória contra o Botafogo, a vitória que leva o Botafogo à sua ruína, foi a vitória que deu sobrevida pro Sampaoli, para ficar até a final da Copa do Brasil. E ele teve a coragem de ir na TV e falar, não, o Sampaoli tem a cara do Flamengo. Meu irmão, olha só, se eu chegar aqui para vocês e falar que Vitor Pereira, Paulo Souza, Ney Franco, Cristóvão, quem mais? Sampaoli, esses caras têm a cara do Flamengo, eu tô debochando de vocês. Isso só pode ser colocado por um igual tem um cara aqui atleticano que o cara tá até reclamando dos 8 minutos de acréscimo, né? Porra, meu irmão, teu time ganhando de 3-0 tá reclamando de 8 minutos de acréscimo. Se fosse um atleticano a falar isso, eu iria entender. Eu iria falar assim, porra, o Ney Franco tem a cara do Flamengo, o Sampaoli tem... Agora, o presidente do meu clube virar e falar que o Sampaoli, já naquele final melancólico, tem a cara do Flamengo, porra, meu irmão, é igual tu ver o torcedor do Botafogo, que tá com impotência sexual, segundo eles, tá? Segundo ele, o cara fala, pô, meu irmão, a cara do meu amigo aqui que não tá animado aqui, que tá prejudicado pelo momento do Botafogo, é minha cara. E o cara tá lá desanimado. Porra, é brincadeira, né, cara? É assim, e aí bota de fato, né? Aí eu pego e falo, uma palmolescência, porque você tá endossando o fracasso. A grande verdade é essa. Endossando o fracasso. Olha as imagens que a produção está colocando na tela aí. Thiago Maia no banco, desolado, de acordo com o Renan Moura, repórter da Globo, da Rádio Globo. Ele foi o último a deixar o campo. Ele saiu, triste, desanimado. Seria um momento de autocrítica do Thiago Maia? Estaria olhando e pensando, caramba, eu fui horroroso. Ele é um jogador que tem muita humildade, sabe? De entender quando ele não vai bem. Uma vez ele foi criticado por um torcedor no Instagram. Então ele deve estar em depressão esse ano, né? E ele respondeu, né? Ele respondeu pro cara que tem que melhorar e tal. Até porque, né, o jogador ele passa por essas fases aí, não é só o Thiago Maia, não. Todos eles passam, né? E o Flamengo deveria ter um outro jogador também com qualidade para esses momentos o cara ir para o banco e ficar no banco. Acho que é o momento que reflete, né?
que reflete o Flamengo, pô. Não tem outro jeito. Se ele tivesse ali feliz, iriam reclamar, né? Então o cara tá ali. Não é pra reclamar, né? Mas eu acho até que ele tá ali. Que reclama de tudo. Ele tá ali pensando, certamente ele deve estar pensando o seguinte: olha, como que o nosso time, com a qualidade que tem, com o peso que tem, pode estar nessa situação de novo, né? Porque o que a gente viu em 2023, recorrentemente, foi isso. A gente pensar que, não, agora vai, não vai. E aí, agora a gente está vendo... Desculpa, Nazário, termina. Eu pensei que tivesse terminado. Agora vai. Agora a gente está vendo o Flamengo caindo para a 4ª colocação, né? E assistindo, literalmente, os outros times. Agora o Palmeiras, por exemplo, 2-0, está com 66 pontos, e a gente agora amargando aí um 4º lugar. Oi? Campeão, pô. E a gente amargando um 4º lugar aí, e agora nos resta brigar por uma vaga na Libertadores. Túlio, depois dá uma olhada lá eu fiz meu vídeo de opinião. Tem nas redes sociais e tal, não. O Flamengo está na Libertadores, Nazário. A classificação, não, na Libertadores já tá. Nazário. Tá na pré, tá garantido pelo menos na pré. Não, já participa do campeonato, né? Túlio, já tem gente me xingando porque eu disse... Na pré é um prêmio de consolação, né? Que a gente vai ter que jogar a partir de fevereiro. É absurdo. O Flamengo tem a obrigação de estar no grupo, né? Porque, porra, pré-Libertadores, pelo amor de Deus. O meu vídeo de opinião hoje, Túlio, do pós-jogo, a culpa é da diretoria. Bem diretamente. Isso não é do Mateuzinho, não é do F, como a gente sempre repete aqui. Tem gente indignada lá. Porque estão ocupando o presidente. Seriam fakers, urubuzinhos que seguem atrás, chupins, assim. É impressionante, né? Mas isso é no Brasil de forma geral, né? Como alguns conseguem manipular algumas manadas. Mas beleza. Vamos finalizar aqui. O próximo jogo é domingo, então. O Flamengo encara o Cuiabá, não é isso? Isso. Cuiabá. Aqui no Maracanã. O jogo aqui, inclusive, parece que já está com os ingressos esgotados, né, Túlio? Domingo às 4h. Eu não vi a última parcial, não, mas a tendência é a casa lotada. E torcer para o Fluminense. O Fluminense dizem que jogou muito hoje, hein? Jogou muito lá, ganhou fora de casa e tal. Olha. Você depender Mas estão pedindo para não jogar. Os titulares estão pedindo para não jogar domingo. Depender do Fluminense é que nem você depender do seu inimigo. O cara quer te matar, você está dependendo dele para ele matar outro inimigo seu, que é amigo dele também. Não vai, pô. Esquece. Tem gente que torce pro inimigo, né? Tem gente que torce pro inimigo. Não xingaram a gente lá, eu torci pro Fluminense, porque, porra, é carioca, porque é brasileiro, que não sei o quê. E os caras fizeram questão primeiro aqui, ó. Se o Flamengo tivesse vencido o Fluminense naquele dia aqui, no Maracanã, no jogo de empate, o Flamengo estaria numa situação completamente diferente, né? Na tabela, né? Eu até falei pra galera, você que torceu pro Fluminense não erra o lugar de, chegar lá, vai pra torcida do Fluminense. Torcer pra... Meu amigo, você só torce pra rival. Tipo assim, ó, que... tem uma parada, o cara precisa vencer pra mim... Tipo agora, essa situação aí. Numa situação normal, você poderia até torcer pro Fluminense, nessa situação. Entendeu? Mas como a gente sabe que não dá para depender deles, o que eles puderem fazer para nos prejudicar, sendo torcedor, jogadores deles que nos odeiam, o Felipe Melo, né? E uma série de outros, o presidente deles, por mais que tenha negócio no Maracanã, não tem bagulho para torcer, não. É torcer com... vocês, o Flamengo nessa situação, estão torcendo pro Vasco aí. Estou torcendo e vou torcer. Vocês comemoraram o gol do Boa. Comemorei com muita força e comemoraria de novo. E dane-se você que pensa o contrário. Em 2019 eles criaram a Rivernense, comemoraram também efusivamente o gol do Borré. E se não comemoraram, não eram torcedores do Fluminense de verdade, amigo. Esse bagulho de quem torce... O normal é eles torcer contra a gente e a gente torcer contra eles. Isso é o natural. O contrário disso é que é absurdo. Como é que fica a zoeira no dia seguinte? Se o teu adversário não perde, como é que tu vai chegar lá no vazar o cara? Tá maluco. Os caras viajam.
É a Vamos ver o que vai desenrolar nutelização do depois dessa derrota. futebol. Vamos ver o que vai rolar depois de hoje. Mas valeu, pessoal. Frustrante. Vamos descansar. Amanhã tem mais. Galera que está acompanhando aí até agora, dedo no like, não esqueça, inscreva-se no canal para aumentar cada vez mais essa que é a maior e melhor transmissão rubro-negra da internet. Domingo tem jogo de novo. E a gente vai estar por aqui, claro. Antes tem uma programação vasta do Coluna do Fla, você acompanha tudo por aqui. Valeu, Petit, valeu, Túlio, valeu, Nazário. Bom retorno, hein? Valeu. Pra casa, um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pod Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações.